E aí, gente, aqui é o Videl, tô gravando hoje para falar do livro que eu ganhei, né, que eu finalmente li também, do amigo secreto literário, que é O Senhor da Fantasia, J.R.R. Tolkien. Enfim, primeiro eu vou falar sobre a diagramação, formatação e encadernamento do livro, que é a parte técnica, né, por assim dizer, que é muito bem feita. Realmente eu estou positivamente surpreso com a qualidade desse livro. A capa é dura, meio emborrachada, bonita pra caramba, né? Tem até atrás o símbolo do Tolkien, apesar de ficar meio marca de gordura, por causa que é preta, mas quem sabe coleciona revista antiga sabe como é que é, né? Aquelas revistas pretas ficam desse jeito. Mas por dentro, cara, é muito bonito. O final aqui tem um apêndice só com fotos do Tolkien, as edições dos livros, reservado só para isso. Diagramação também das letras está muito boa, né? Tanto os capítulos quanto aqui os símbolozinhos da árvore. O livro assim tá muito bom. Tem outros títulos da Dark Side também, né? Que se todos forem iguais a esse, nesse quesito, eu acho que vale a pena ter na estante, que é muito bonito, graficamente falando. E o livro também, que eu vou falar agora, um pouquinho, né? Foi escrito pelo Michael White, né? Acho que ele é jornalista, não pesquisei sobre a vida do cara, mas pelo que eu vi aqui, pelo que eu li, o livro foi escrito, acho que mais ou menos na época que o filme estava sendo produzido, né? O filme do Senhor dos Anéis, lá para meados de 2002, 2003, na verdade já tinha sido lançado os filmes, né? 2001. Mas foi escrito mais ou menos nessa época, e eu acho que teve uma atualização, porque no final ele fala que os filmes ganham Oscars. Então, normalmente biografia é assim, né? Alguns livros são atualizados depois, são revisados e lançados depois. No Brasil chegou, acho que no ano passado, esse livro, apesar de já ter quase uma década que ele foi publicado, e aqui narra a vida todinha do Tolkien, né? De um ponto de vista aí, que teve gente pra mim que falou que essa não é a melhor biografia do Tolkien, mas é a melhor que existe no Brasil atualmente, é essa, né? Então vamos falar primeiro do Tolkien, a infância dele, né? Para quem não sabe, ele não nasceu na Inglaterra, ele nasceu na África do Sul. E ele teve uma vida muito difícil, né? Mesmo depois de ter escrito já os livros, ele ainda teve uma vida muito difícil. E ele começou lá pequeno, ele e a família dele, na África do Sul. E tinha um irmão também. Inclusive, quando ele era pequeno lá, ele foi mordido por uma aranha, né? Que eles falam que foi talvez daí que surgiu a ideia da Laracna. E o Tolkien cresceu com uma infância difícil. Ele perdeu o pai cedo. A mãe dele acabou tendo que criar eles sozinhos, e a mãe dele, por ser católica, né, a família virou as costas para ele. Que talvez aqui no Brasil a gente não tenha muito disso, mas lá na Inglaterra, católico e protestante, cara, é briga de pau, de foice. Quem sabe a história do Domingo Sangrento, que é lá na Irlanda do Norte, né, sabe mais ou menos o que eu tô falando. E não foi diferente, a família da mãe do Tolkien deu as costas para ela, então ela acabou meio que tendo que se virar para criar os dois filhos, né, o Hilary, que eu achei que era o nome de mulher, e o Tolkien, né, que o nome dele é John Ronald Reuel Tolkien, né, acho que é isso, né, chamado de Ronald, né, a maior parte do livro. Enfim, ele acabou crescendo, ele foi educado por um padre também, que ajudou ele no latim, em várias línguas, e ele já apresentava nessa época predisposição a estudar linguística, né. Para quem não sabe, o Tolkien, ele era filólogo, ele estudava línguas, né, inglês médio, inglês antigo. Ele não era muito interessado em literatura. Tanto é que ele criticava vários, ele não gostava de Shakespeare, não gostava de muita coisa. E o Tolkien parecia ser um cara meio chato, né? Mas todo mundo fala que ele era uma pessoa legal, divertida, companheira, né? Tinha preceitos de honestidade bem grandes. Ele se tornou católico por influência da mãe, né? E de certo modo ele se tornou católico e acabou influenciando tanto na obra do Senhor dos Anéis quanto na vida dele. Se apaixonou por uma mulher cedo, serviu a Primeira Guerra Mundial. Ele já era professor quando ele serviu na Primeira Guerra, e ele começou a estudar línguas, né? Foi um caminho difícil pra caramba até ele conseguir chegar em Oxford. Eu admiro muito o Tolkien depois disso, depois que eu li a vida dele, só que eu não tenho a menor inveja do que ele passou. Umas coisas interessantes que passaram pela vida do Tolkien é que ele era um pai, né, muito, muito carinhoso, os filhos. Ele teve 4, se eu não estou enganado, e ele escrevia todos os natais cartas para os filhos, simulando como se fossem as cartas do Papai Noel, né? Foi escrevendo isso durante vários anos. Depois, posteriormente, virou um livro. E tanto é que o Hobbit, ele foi história que ele ia contando para as crianças. Depois ele foi escrevendo e resolveu publicar, né? Só que tem um grande porém, no começo, quando o Tolkien publicou o Hobbit, apesar do sucesso, como ele era um professor já de Oxford,
as pessoas tiveram pena dele, né? As pessoas catedráticas lá. Catedrático, bora discutir Foucault! Catedrático, bora discutir Foucault! Porque escrever livro infantil para criança não era uma coisa muito bem vista pelos eruditos, né? Então ele foi meio um pouco criticado, sofreu um pouco de preconceito por causa disso. O livro rapidamente começou a tomar alguns lugares do mundo, né? Várias tiragens foram esgotadas na Inglaterra, apesar de Tolkien não ficou rico, né? Tolkien só foi ganhar dinheiro lá quando estava bem velho, já no fim da vida. E o Hobbit foi para os Estados Unidos, fez muito sucesso também, no público infantil. E durante a época da Segunda Guerra Mundial, os alemães entraram em contato com o Tolkien, né? E acabou que os alemães só queriam mesmo saber se o Tolkien era judeu. Claro, para desculpa para poder publicar o livro, né? Ganhar dinheiro em cima disso também. Mas se ele fosse judeu, eles não iam publicar o Hobbit lá na Alemanha, óbvio. O engraçado é que com o sucesso do Hobbit, ele acabou sendo convidado pelo editor dele a publicar, escrever O Senhor dos Anéis, né? Escrever uma outra história com Hobbits. E acabou escrevendo, demorou 12 anos, só 12, para começar a escrever O Senhor dos Anéis. Só que ele não queria publicar O Senhor dos Anéis sem o Silmarillion, né? E é muito engraçado isso, porque todo mundo fala que o Silmarillion é um livro meio difícil de leitura. E teve várias confusões para publicar esse livro, né? Não foi uma coisa fácil, do dia pra noite, assim, também. Uma coisa engraçada é que quando o Tolkien foi publicar o Hobbit, que ele teve o editor dele, o editor dele pegou as cópias do Hobbit e pagou pro filho dele, acho que um cheirinho, uma coisa assim, para que o filho dele lesse e fizesse uma resenha sobre o livro, o Hobbit, né? E falasse mais ou menos se o livro tinha futuro. Aí o filho dele, do editor, falou que o livro seria bom para crianças entre 9 e 10 anos. O engraçado é que mesmo depois de vários anos, esse garotinho que cuidava de ler os livros do Tolkien continuou lendo, né? E quando foi publicado O Senhor dos Anéis, ele leu também todas as obras. E ele não sabia que ia ser um sucesso como jamais foi visto antes, né? Assim, na literatura de fantasia, até que não existia o gênero. Na verdade, a literatura de fantasia era subjugada, né? Eles fizeram um tratado assim, a gente vai tirar do nosso bolso, já que cai a massa, que era O Senhor dos Anéis, a gente vai publicar, se tiver prejuízo, a gente arca com prejuízo, né? Se der para ganhar dinheiro com isso, a gente divide o lucro meio a meio, 50% do lucro vai para a editora, 50% do lucro vai para o Tolkien, né? E eles não esperavam que ia ser um grande sucesso e, na verdade, eles não se deram mal, né? Mas podiam ter se dado melhor, já que começou a vender muita edição. O sucesso do Tolkien veio realmente quando ele foi para os Estados Unidos, assim, teve o boom, né? Na época dos hippies, muita gente criticava a obra do Tolkien, era pedrada atrás de pedrada, falando que ele era um escritor que não escrevia para o mundo real, ele criou um mundo e personagens todos novos, e falaram que era uma literatura passageira. E uma coisa interessante é que nessa época dos hippies lá, ele começou a receber várias correspondências ao redor do mundo, e ele respondia todas as cartinhas que o Tolkien escrevia. Esse velho aqui respondia, e eu não escrevi porque ele já tinha morrido, né? Mas talvez, se o Chico Xavier tivesse vivo hoje, ele talvez me responderia em carta também, o Tolkien, né? Mas, enfim, por que eu estou falando essa história das cartas? Que tem uma passagem no livro muito legal, que é a seguinte: piratearam um livro do Tolkien lá nos Estados Unidos. Uma editora lá começou a publicar o livro, e esse livro era o mais famoso por ser mais barato, ele custava acho que 75 centavos, né? Uma coisa assim. E era que todo mundo lia. E como a galera começou a receber as respostas do Tolkien em carta, ele sempre falava que ficava feliz porque todo mundo lia os livros dele, mas ficava chateado porque compravam esse livro, que ele não recebia direitos autorais. Então todos os leitores começaram a fazer um complô para não comprar mais esse livro. Então a editora que pagava os direitos para o Tolkien começou a vender mais e alcançar, apesar de ser mais caro, de ser 95 centavos, começou a vender muito mais. E aí a outra editora quebrou as pernas e acabou fazendo, negociou com o Tolkien para pagar os direitos e ter poder de venda. Enfim, pra você ver como é que pode, né? Os fãs conseguem ter essa força desde aquela época. E eu achei legal isso, interessante, que o Tolkien, apesar de tudo, ele vai ficando ranzinza no decorrer da idade, ele continuava respondendo, à medida do possível, as cartas que chegando. Quando estourou depois, muito, ficou impraticável ele conseguir responder tanta carta, os editores deles separavam, né? Algumas cartas que ele podia responder. Mas, fora isso, o Tolkien era um humano falho, né? Ele vivia numa sociedade que tinha muitos homens, ele não sabia lidar com mulheres. E isso me ajudou a entender um pouquinho
a situação de ter poucas mulheres expressivas no Senhor dos Anéis, né? Ele odiava algumas coisas, principalmente quando falavam que o livro dele era de alegoria, que o anel representava a bomba atômica, que era a Segunda Guerra Mundial, coisas do tipo. Ele odiava isso, ele falava, não, é só uma história de alguém que quer destruir o anel. No máximo, ele aceitava que se comparassem à história do cristianismo. Por exemplo, que Galadriel foi baseada na mãe de Jesus, né, na Maria, e coisas assim ligadas ao catolicismo, né? Isso ele aceitava. Mas direto, alguém criticava alguma coisa ou comparava O Senhor dos Anéis, uma obra fantástica desde Alice no País das Maravilhas. Ele criticava, falando que não tinha nada, respondia os repórteres, né, mandando cartas falando que não tinha nada a ver com Alice no País das Maravilhas. Então ele era, acima de tudo, um professor, né? Ele tinha aquela mentalidade de professor e ele não era muito chegado em leitura. Então tá que, quando falava que ele era influenciado por outros autores, assim, de fantasia, que já existia na época, ele falava que não. Que até criticava esses autores, porque às vezes inventavam nomes, ele pesquisava origem nos nomes e criava a história todinha em torno disso, né? Fora isso, tem a amizade dele com o C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia. Engraçado que eu achei que o C.S. Lewis tinha feito a fama dele em cima do Tolkien. Mas depois que eu li o livro aqui, eu vi que não é bem assim, que o C.S. Lewis foi famoso antes do Tolkien. Que inclusive depois que ele já foi bem famoso com os livros dele, Tolkien até converteu o C.S. Lewis a ser cristão, ele era agnóstico antes, né? C.S. Lewis começou a escrever vários livros sobre cristianismo e sobre fantasia, né? Crônicas de Nárnia. Que esse livro sim é uma alegoria ao cristianismo e ficou famoso no mundo inteiro. E quando Tolkien escreveu os livros, ele escrevia as resenhas, tipo assim, as críticas positivas em relação a Tolkien. E ajudou Tolkien a ficar um pouco mais famoso, né? Tolkien já tinha meio que sua carreira consolidada como professor, mas como escritor ele só tinha uma obra publicada até então, né? E, enfim, depois disso eles foram se separando, Tolkien do C.S. Lewis, e foram se distanciando por vários motivos. O C.S. Lewis tinha um outro amigo lá que Tolkien tinha ciúme, ele casou também, o Lewis, né? Casou com uma mulher e não avisou pro Tolkien ficou puto. E, enfim, o Tolkien parecia um velho meio rabugento, né, no decorrer da vida dele. Mas é um sujeito que eu admiro muito depois que li essa obra e me ajudou a esclarecer algumas coisas sobre o Senhor dos Anéis que eu tinha meio que receio, né? Antes eu tinha alguns preconceitos, por exemplo, quase não tem mulher na obra e não tem... Os personagens são meio superficiais. Tolkien não sabia realmente descrever muito personagens, ele era mais na parte de mitologia, cara, ele era excelente, né? Nessa parte de personagens ele pecava um pouquinho, a ausência de mulheres, como eu já falei. Mas você lê na vida dele, dá pra você entender, porque ele passou a maior parte do tempo em colégio interno, onde só tinha homens, foi pra guerra, onde só tinha homens, teve pouco contato, ele não sabia colocar o pensamento da mulher no papel, né? Acho que a única mulher que ele conheceu, basicamente, foi a mulher dele, né? Fora outras mulheres representativas como a mãe dele, mas enfim, engraçado até que no final do livro, o autor fala que Tolkien, em cada época, tem a fase de criticarem ele. Tem que criticar ele por ele ser machista, por ele ser literatura infantil, por ser literatura de hippie. Por tudo que você imaginar, Tolkien já foi criticado e ele sempre sobrevive. E realmente é um autor que não é dos meus favoritos, eu tenho que falar isso, da literatura de fantasia. Eu acho até um pouco cansativo ler O Senhor dos Anéis. Mas é uma obra que merece ser lida, né? Você lê, parece que você está carregando o anel do Frodo, de tão cansativo que fica a leitura. Mas eu pretendo falar sobre O Senhor dos Anéis num vídeo futuro, e acho que essa biografia valeu a pena, me estimulou, tipo, tava um tempão parado aqui o livro. Eu tô quase pegando de novo para ler O Senhor dos Anéis, mais uma vez, e ler o Silmarillion e Contos Inacabados que eu nunca li, né, até hoje. Então é isso. Não sei se ficou muito prolixa a minha visão sobre esse livro aqui do Tolkien, não do Tolkien, né, do Michael White, mas recomendo pra caramba quem gosta de biografia. É claro que você tem que levar em conta que às vezes biografia não é tão fidedigna à vida da pessoa, né, tem que ter algumas adaptações para ficar mais interessante, mas eu acho que deu pra entrar um pouquinho na cabeça do Tolkien, né. É legal que tem uma bibliografia no final, a bibliografia, cara, dá várias e várias páginas, então... Para quem quiser ser estudioso do Tolkien, esse livro tem que estar do lado da sua cabeceira para você pelo menos consultar aqui no final, para saber o que você tem que ler para saber um pouquinho mais de Tolkien. Então esse foi o meu vídeo sobre
essa biografia do Tolkien. Espero vocês no próximo vídeo e um forte abraço a todos.